tarde, dupla querida! Doutor Roberto Navarro, nosso nutrólogo, bem-vindo. E nossa chefe Malu Lobo e quase nutricionista. Falta pouco. Ai, é bom, né? Esse finalzinho vai dando aquela energia também. Não, estudar, trabalhar, criar filho, gente, não é fácil, não. Junta tudo. Estudar, trabalhar, criar filho é ótimo. Aguentar marido. Pois é, entra aí eu sou vem uma bonzinho, lista. eu sou bonzinho, eu sou bonzinho. Meu Deus, Não, me ajuda muito, me ajuda muito. Eu imagino. Se não fosse ele, talvez eu não estivesse nesse dando período. conta. Eles têm um trio, né, gente? Então o negócio não é Fácil brincadeira, não. não. Aqui, relatos assim são sempre muito sinceros, Opa, né, Malu? sempre. Mas o bom é começar a semana assim. Bem-vindos. Obrigado. Hoje o quadro tá muito especial, porque a gente vai falar de um problema que é algo grave quando as pessoas acabam deixando pra lá, que pode trazer outras doenças e comprometer a saúde. Sem como sombra um de todo, dúvida. como Sem um todo, sombra né, de doutor dúvida. Roberto? Sem sombra de dúvida. Antes da gente começar e até ouvir as palavras de um cardiologista, Malu, apresenta a sua receita, porque eu fiquei na sexta-feira gravando a chamada pelo menos umas 6 vezes para falar o nome correto do prato que você escolheu hoje. Então, o nome é difícil, gente, mas a receita é mega fácil e ela se chama clafoutis. Então, clafoutis. Então, é uma torta e onde a gente está usando diversos ingredientes que o Roberto cita como os mais importantes no controle da hipertensão arterial, né? Então é uma torta extremamente versátil, onde você em casa, você vai ver que você tem todos os ingredientes, ela é facílima e rápida de ser feita. E fica deliciosa. E o do que eu dei uma pesquisadinha, pode ser doce ou pode ser salgada. Ou pode ser salgada. E não tem a massa, né? Que esse é o lance. Isso, ela é como se fosse um creme, né? Ela é muito famosa, essa torta clafoutis, como uma receita doce, né? Tá. Só que a gente adapta tudo, né, gente? Ela, hoje eu já trouxe uma versão aqui, uma vez salgada, com tomates, e hoje eu trago uma versão um pouquinho diferente, usando beterraba, usando salsão, usando alguns ingredientes que você vai ver que vão trazer bastante sabor. E a gente compra onde? Na feira, né? Arrasou, então, vocês Malu. vão ver que é bem facinho. Antes do doutor Roberto, então, começar, né, e responder também perguntinhas do público, nós vamos ouvir as palavras da cardiologista doutora Rica Buchler. Olha lá. Olá, boa tarde, eu sou a doutora Rica Dododiomar Buchler, sou cardiologista e venho lembrar a importância do dia 26 de abril, Dia Nacional da Conscientização e Prevenção da Hipertensão Arterial. A hipertensão é uma doença crônica e muitas vezes assintomática, que está envolvida em cerca de 45% dos casos de óbito de origem cardiovascular, por dados recentes do DataSUS. Cerca de 25% dos brasileiros se autorrelatam hipertensos. Há previsões de que 65% dos pacientes acima de 60 anos possam ser hipertensos e uma taxa de 70% daqueles acima de 70 anos. É uma doença multifatorial, ou seja, tem várias origens ambientais também, origem genética, cerca de 30% dos filhos de hipertenso também serão. Outros fatores são obesidade, tabagismo, sedentarismo. É uma doença que afeta órgãos-alvo, como o cérebro, causando AVC, coração, causando infarto, e rins, causando insuficiência renal. Quais são os valores normais de pressão arterial? 120/80 ou 12/8 ou abaixo disso. Quem são considerados hipertensos pela nova diretriz de hipertensão arterial? Aqueles pacientes com pressão arterial acima de 140/90. E aqueles pacientes que têm que ser monitorados porque são pré-hipertensos, aqueles com pressão arterial entre 130 e 139 de máxima e entre 85 e 89 de mínima. Por isso, cuide-se. Lembre-se desse dia, vá ao seu médico, afira a sua pressão arterial. Ela deve ser aferida pelo menos uma vez ao ano. Às vezes, com medidas higienodietéticas, isso é possível controlar. Às vezes é necessária medicação que deve ser usada. Então, busque seu médico, não relaxe. Hipertensão tem tratamento e tem controle. Espero ter resolvido as dúvidas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigada, doutora. Bem objetiva, isso é extremamente importante. Vou deixar até o contato para quem quiser saber mais no @Clínica Buchler, tá? Podem entrar em contato com ela. Agora, aqui ao vivo, a gente vai falar da questão da alimentação, mas gostaria muito de te ouvir, doutor Roberto, pensando na sua experiência clínica, né? Doutor Roberto é clínico geral, um nutrólogo. No entanto, essa questão de avaliar o paciente como um todo é uma prática sua clínica e que não é, assim, incomum
buscar outras coisas e acabar encontrando uma hipertensão, né? Sem dúvida, e até porque muitas vezes, como a colega falou, é assintomático, né? Não tem nenhum sintoma que te leve ao médico, às vezes você acha que está tudo bem e sua pressão já está ficando alta. No consultório dos clínicos, no consultório dos cardiologistas, dos ginecologistas, às vezes um diagnóstico feito acidentalmente. O paciente, né, não relata nada, você vai aferir a pressão arterial e está acima dos limites. Mas eu diria, Carol, na minha experiência clínica e ao longo desses anos, que eu acho que é uma condição, talvez uma das condições que a gente possa mais prevenir do que esperar acontecer e depois ter que remediar. Lógico, né? A hipertensão, ela pode ter uma carga genética que você não tem culpa nenhuma, estilo de vida ok, alimentação saudável, peso saudável, não fuma, não bebe exageradamente, a pressão começa a subir. Só que geneticamente isso é uma minoria. A maior parte dos pacientes que se tornam hipertensos, eu diria que é por estilo de vida inadequado, até porque no consultório eu vejo pacientes que mudam o estilo de vida, saem do sedentarismo, passam para uma atividade física frequente, controlam o peso, controlam a alimentação, vamos falar bastante disso daqui a pouquinho, diminuem um pouquinho o estresse, né, também esse fator estressor do dia a dia, passam a ter uma qualidade de sono melhor, param de fumar, bebem menos, começam a beber mais em quantidades menores e isso faz a pressão muitas vezes voltar a controlar. Então, acho que é uma condição bastante prevenível, né? A prevenção vai ser sempre um caminho interessante. Agora, se já tem hipertensão, tudo que a gente vai falar aqui vai servir para você também, porque você pode piorar a sua hipertensão arterial, mesmo tomando medicamento, porque continua com peso excessivo, continua com sedentário e comendo muito errado. E quais são os nutrientes que podem ajudar no controle da pressão arterial? Já vamos falar disso. Daqui a pouquinho a gente vai para a mesa, então, que está montada, né, com alguns desses alimentos. Daqui a pouquinho perguntinhas do público também. Mas, doutor Roberto, que eu queria, se você puder contar para a gente, quando a gente pensa nessa questão do check-up, né, e até dos próprios cardiologistas sempre comentarem que é uma doença silenciosa, que quando o negócio acontece ou quando aumenta, a pessoa ali já está num problema envolvido e muitas vezes vai precisar do medicamento para o resto da vida, né, para manter esse controle. Que outros marcadores, então, até laboratoriais, podem estar associados antes mesmo do paciente aferir a pressão? Porque eu acredito que a maioria das pessoas não tenham em casa o aparelho, né? Não tem como aferir a pressão com certa frequência. Entendi. Dentro do que a gente chama de síndrome metabólica, Carol, que é um conjunto de alterações que vão surgir, geralmente ligado ao aumento da gordura abdominal, a gente já falou muito disso aqui ao longo dos anos. Um dos dados que podem pensar que o paciente vai caminhar para uma hipertensão é quando ele começa a ficar com uma glicose um pouco alta, sua glicemia começa a passar de 100, seu triglicerídeo começa a ficar acima de 150, tem alguns marcadores inflamatórios que podem começar a alterar, que é a proteína C reativa ultrassensível. A gente chama de marcadores inflamatórios. Quando a gente pega um paciente com todos esses dados, somando ao exame laboratorial de sangue, sanguíneo, a gente tem que monitorar, porque esse paciente provavelmente ele está caminhando, se já não está com a hipertensão arterial. Entendi. Aliás, o aumento da pressão arterial é um dos dados da síndrome metabólica. Né? Então, tem exames de laboratório que a gente já pode, obviamente, ficar em alerta. E quando a hipertensão arterial surge por alterações renais, você tem problemas diretamente no rim, que a gente chama de hipertensão primária, que são doenças renais, alguns exames de sangue já alertam que esse problema renal está acontecendo. Né? Mas o diagnóstico mesmo, clínico, ainda é pela medida da pressão arterial. Então, a gente não pode medir só uma vez e falar, estou hipertenso por causa de uma medida. Não, aí tem exames, como o MAPA, que é um monitoramento ambulatorial da pressão arterial, um aparelhinho que você carrega no braço por 24 horas, que analisa como é que a sua pressão arterial se comporta ao longo de 24 horas, até quando você está dormindo. Né? Então, tem exames que a gente lança a mão, o próprio cardiologista também, para fazer um diagnóstico mais preciso. O ecocardiograma, que é para ver como é que está a função das câmaras cardíacas, como é que se está com hipertrofia, se está insuficiente. Aí tem vários dados que vão se somando, Carol. Mas muitas vezes é só a medida da pressão arterial que está ficando alta mesmo, os exames laboratoriais ainda não se alteraram. Tá, pode Esse acontecer é o risco. ou primeiro uma coisa ou primeiro a outra. Por isso que tem que estar atento. Tem que ficar atento. No final é um conjunto
Perfeito, né? Carol. Para ter essa análise e o Perfeito. diagnóstico completo. Mas aí te pergunto, a gente fala muito quando fala de pressão alta, do sódio, do sal, e você acabou de dizer que hábitos, em geral, estão associados. Agora, a questão do sal é, de fato, um grande perigo quando a gente pensa no todo? Parece que agora a genética explicou que tem pessoas que são mais hiperreativos ao sódio. Ou seja, não se ingerir uma quantidade um pouco acima de uma média. O sal, ele é um mineral que ele puxa moléculas de água. O sal, o sódio dentro da corrente circulatória, ele puxa a água para dentro do vaso sanguíneo e aumenta a pressão intraarterial. Então, só que o nosso corpo tem mecanismos de evitar isso. Começou a aumentar a pressão dentro do vaso sanguíneo, a gente urina mais, o rim trabalha mais, existe uma dilatação dos vasos para acomodar essa pressão e não subir muito. Então, esses mecanismos para alguns pacientes não é tão eficiente. E se exagerar no sódio, realmente vai desenvolver uma hipertensão arterial. Pode ser não só pelo sódio, pode ser por outras causas, mas o sódio vai piorar esse controle da pressão arterial. Aí o controle tem que ser mais rigoroso. E parece que para alguns o sódio não é tão vilão da história, porque não tem uma genética tão ruim para controlar o sódio dentro do organismo. Mas hoje a gente ainda continua orientando baixa ingesta de sódio para as pessoas que querem prevenir ou para quem já é hipertenso. Perfeito. Vou deixar uma perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, já aproveitem. Estamos ao vivo na @VocêBonitaTV. Olha lá. Obrigada, Leila. Um beijo para você. A hereditariedade de hipertensão é mais genética ou sobre costumes alimentares? A genética, Carol, embora a gente cada vez entenda mais a genética, mas a gente sabe que ela não é definidora, não é uma condenação. Né? Acho que a colega cardiologista ainda citou que 30% de chance de quem tem pressão alta na família, eu sou filho de hipertensos, eu tenho 30% de chance de ter. Chance não quer dizer que vá ter. Né? E eu acho que a epigenética, eu acho que eu não, né? Acho que quem está envolvido nos estudos de genética, epigenética é o que está acima do gene, são hábitos, é um ambiente. O ambiente ainda é definidor. Então você pode ter uma tendência à hipertensão arterial que seu pai e sua mãe mas você se cuida, tem uma alimentação ok, ativo, não é sedentário, tem um sono reparador, evita o excesso do sódio, né, que você pode ter uma tendência a não metabolizar bem o sódio. Então, acho que a epigenética ainda é mais importante. Então, respondendo, genética influencia, mas não é condenatório, não é algo que é obrigado a ter. Então, cuide dos seus hábitos de vida. É isso que vai ser muito mais definidor. Até porque, doutor Roberto, existem alguns gatilhos emocionais na história também, né, gente? Não dá. Assim, eu nem preciso perguntar isso, né, doutor Roberto? Que, de repente, você teve um estresse por algum motivo, algo pontual, ou até esse estresse coletivo que a gente está vivendo, vai refletir num aumento da pressão. Para quem já tem isso como algo, né? Sim, a ansiedade. Às vezes a pessoa está momentaneamente hipertensa por crise de ansiedade. O coração bate mais rápido na ansiedade, o aumento de batidas do coração por minuto aumenta a pressão arterial. E isso pode ser bem pontual, ser aquela coisa do estresse pontual. Depois relaxou, o estresse passou, legal, tirei férias, meu problema foi resolvido, estou dormindo bem, aí a pressão volta a normalizar. A gente preocupa com a hipertensão sustentada, aquela que realmente se instala e nada diminui, aí tem que ter tratamento mesmo. Vamos então para a receita, Malu? Daqui a pouquinho mais perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. É o clafoutis de beterraba. Na tela que a gente vai usar, então, são 300 gramas da beterraba ralada, que daqui a pouquinho o doutor Roberto vai falar a respeito da beterraba, 2 dentinhos de alho, um talo de salsão, meia cebola picada, 60 gramas de mussarela ralada, 2 ovos, 20 gramas de farinha de trigo integral ou de arroz integral, 200 gramas de creme de ricota, a versão light, uma colher de sobremesa de azeite, sal a gosto, pimenta do reino, também a gosto. Boa. Bora lá. Receita simples, fácil. E assim, sal a gosto, né, gente? Lembrando que sal, ele não é tempero, sal é um realçador de sabor. Então, quanto menos usar, melhor, né? Uma dica para quem está hoje com a pressão descontrolada ou precisando controlar é colocar tomilho. O tomilho, ele traz um pouco desse sal pra gente, ele dá a impressão de estar a comida salgada. Então, o tomilho é uma excelente opção para você usar, tá? Fica ótimo.
E temperos, né, gente? Então aqui eu tô colocando a cebola, cebolinha picada, porque comida boa tem que ter sabor, né? Ai, Então, não é aquilo, a comida tá sem gosto, não. Ai, que O delícia. salsão que nós vamos usar, gente, o salsão na comida, ele traz todo um sabor diferenciado, tá? Então use mais o salsão. Pode usar as folhas também, pode usar só o talo, como você preferir. E vou colocar aqui também o alho. Então eu vou fazer uma refoga, né? Se E quiser aí, pode daqui a aumentar mais um pouquinho, pouquinho, Malu. isso. Que demora um tiquinho, mas É, vai. para esquentar, né? Então, a panela boa, gente, eu não preciso exagerar também no uso da gordura, tá? Eu tenho aqui o salsão, que vai trazer bastante sabor com a cebola e o alho. Esperar refogar um pouquinho, Carolzinha, e aí daqui a pouco a gente passa para o segundo passo. Perguntinha do público, então, na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Gustavo. Um beijo pra você. É verdade que a carência de vitamina D pode ocasionar um aumento da pressão? Olha, pergunta boa. Tem alguns estudos que estão começando a evidenciar isso. Ainda faltam comprovações mais... ter mais estudos com mais pessoas. Mas parece sim que a vitamina D, até porque ela entra no metabolismo do cálcio, e nós vamos falar do cálcio, que também é um dos nutrientes que ajudam no controle da pressão arterial. Então, provavelmente, a deficiência de vitamina D, o que a gente sabe é que quem tem deficiência de vitamina D ao longo de muitos anos, ao longo da vida, tem mais morte por doença cardiovascular e mais tendência à hipertensão arterial. Então, de certa maneira, eu acredito que deva contribuir sim, não como fator único, mas contribuidor do mau controle da pressão arterial. Agora, doutor Roberto, é interessante pensar numa questão, tá? Não vou nem citar exemplo, mas é de um dos meus meninos, que Tá aconteceu bom. aqui semana passada. Não vou entregar, enfim, né? Mas usando o exemplo. Faz muita diferença, então, alguém que já tem uma pressão alta, que toma a sua medicação de forma correta, algo que comeu no dia anterior, refletir no dia seguinte com o aumento dessa pressão, assim, uma coisa muito rápida do organismo, tirando a parte emocional, o que pode influenciar, então, até uma pessoa que já faz o uso do medicamento de forma correta? Geralmente, para alterar assim tão rapidamente, foi excesso de sódio, provavelmente, foi o sal, que pode ter exagerado, e o álcool. De maneira imediata, seria isso. Nenhum outro alimento ou nutriente seria tão rapidamente, o corpo responder tão rápido com o aumento da pressão arterial. Então, aquele churrascão do fim de semana, que bebeu muito e comeu muito sal, carne muito salgada, isso pode no outro dia refletir no aumento da pressão arterial, sem sombra de dúvida. É que rola linguiça, entendeu? Não vou entregar quem foi, mas você já sabe Os quem embutidos. foi, entendeu? Os embutidos. Puxadinho. Que bom, então foi uma coisa pontual, porque no Pontual. dia seguinte eu fiquei até preocupada, falei, ó, bebe bastante água aí, Uma noite mal cuidar. dormida, às vezes não relaxou, aí no outro dia a pressão fica braba mesmo, não é fácil. Ou tá apaixonado, né, Nino? O coração tá lá disparado. Ah, meus meninos são todos. Malu, vamos lá, segundo passo já? Vamos lá para o segundo passo, Carolzinha. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, enquanto isso aqui tá. Bom, vou começar a misturar a minha massa. Eu não tenho massa. Tá, então né? o Glaucio pediu pra você dar uma segurada. Vamos segurar. Segura então, segura. Perguntinha do público. Que seguramos tudo. Já vamos pra massa, que é o segredinho de Malu. Beatriz, obrigada, um beijo pra você. É verdade que chá de folha de chuchu ajuda na pressão alta? E aqueles aparelhos que vendem em farmácias pra, então, aferir a pressão, são confiáveis, Bolsa? Olha, tem uma margem de acerto grande. Tem marcas que são mais certificadas, né? Que o próprio Conselho Federal de Medicina autoriza a ser usado até em consultório, não numa urgência, dentro de uma UTI, mas para monitorar a pressão arterial em casa é válido, desde que Eles têm esteja bem selo, né? calibrado, Tem selo. ver se tem selo lá de Certificação. certificação da Anvisa, né? Tudo isso é importante, mas é válido sim, tá? Tem que regular, fazer a regulagem com frequência, tá? O chá da folha do chuchu, né? Na verdade, o chuchu, ele tem magnésio, que é um dos nutrientes que ajuda no controle da pressão arterial, tem um efeito diurético, que também pode ser interessante para controlar a pressão arterial, e tem vitamina C, que é um dos nutrientes que ajuda, eu vou falar lá na bancada, somado a outro nutriente chamado nitrato ou óxido nítrico, que ajuda a dilatar o vaso sanguíneo. Mas eu acho que hoje a gente tem opções melhores. O próprio salsão que eu trouxe na pauta, que é uma das vedetes do prato, a beterraba e o salsão, tem esse efeito aí que você está buscando muito melhor.
Então, acho que a gente já tem novos alimentos para fazer esse papel que você deseja, de controlar a pressão arterial sem ser com a folha do chuchu. Tá aí. Tá. Próxima etapa, Malu, refogamos. Isso. E aí, né, Carolzinha, nós temos que pensar que é o seguinte, cozinha, às vezes, é tempo, né? A gente precisa deixar refogar direitinho para que eu consiga extrair todos os sabores que eu preciso para esse prato, né? Comida boa, gente, ela tem que ter sabor, né? E sabor não é o sal. Então, como eu disse para vocês, a gente pode usar, vocês podem usar o tomilho, né? O tomilho é excelente, traz esse sabor do sal, né? Para você que está em casa, né? Então, o uso de ervas, de especiarias, do próprio salsão, que tem muito sabor, né? Vai fazer com que você consiga um alimento gostoso, só que sem... só sem sal. Acontece direto. Então. Bom, coloquei aqui meu ovo. Se meu ovo for pequeno, gente, você vai colocar 3 claras e 2 gemas, tá? Mas o meu ovo aqui tá num tamanho bom. Tô usando creme de ricota, tá? E vai render uma deste tamanho. Isso, um pouquinho maior. São 4 porções, Carol. Tá. Tô usando uma mussarela aqui light também, sem sódio, tá? Pouco sódio. São 60 gramas aproximadamente. Então, eu tenho aqui o meu refogado, né, Carol? Tenho os 2 ovos, tenho o meu creme de ricota e eu tenho o meu queijo. Essa é a base da minha receita, tá? Ó, então, eu vou misturar. Quem quiser também pode colocar um tomatinho, que vai ficar bem, bem, bem gostoso. E vai um pouquinho de farinha de trigo, ou integral ou do arroz. Isso, exato, Carol. Primeiro a gente mistura aqui, tá? E aí eu vou usar. Eu posso usar também farinha de grão de bico, tá? Então pode ser trigo integral, pode ser farinha de arroz integral. O importante é ser integral por causa da quantidade de fibras, tá? A fibra, ela é bem importante, gente. Bom, misturo por último aqui a minha farinha. Não vai, essa receita, ela não vai fermento, tá, gente? Não precisa de fermento. Tá. E é bem pouca farinha mesmo. Bom, terminei. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar a beterraba. A beterraba, quando a gente rala ela solta bastante líquido. Então, se ela soltar bastante líquido, você vai dar uma secada. Você vê que eu sequei a minha com papel toalha, tá? Com isso, você não mancha toda a receita. Se você colocar a beterraba bem úmida, ela vai manchar toda a receita e talvez você precise até acertar colocando mais farinha. Tá. Bom, tá aqui. E fica crocantinha lá, e sentindo os pedacinhos, tá que é a melhor. Isso, parte, né? Essa beterraba está crua. Ó. Vou mexer. E ó. Ai, essa que minha ainda bonita, já tava mais colore, úmida. né? Exato. Ai, demais, Alô. Você vê que a minha outra lá, ó, tá vendo? Coloriu também um pouco. Fica lindo, nossa, E, gente, adorei. está pronto. Como eu estou usando creme de ricota, estou usando queijo, eu não vou usar sal, tá? Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui um pouco de tomilho, mas eu vou usar um pouco de dill depois para finalizar o prato. Que combina também, né? O Super dill também já dá combina. uma salgadinha. Exatamente, Carol. Agora é só informar. Quanto tempo de forno? Então, nós vamos gastar mais ou menos 20, 25 minutos, tá? Forno 180 graus. Sempre forno médio. Pré-aquecido. Pré-aquecido, exato. E vamos lá, vamos colocar a perguntinha do público, doutor Roberto? Bora. Na tela quem escreveu pra gente. Vamos lá. Hoje aproveitem, hein, que a gente tá ao vivo. Pergunta da Cida. Um beijo, obrigada, viu? Sou hipertensa. Posso ingerir produtos que aceleram o metabolismo? Bom, doutor Roberto já está me esperando aqui na mesa, porque a gente vai falar de alguns alimentos que, claro, as pessoas ao longo dos anos, e até muitas delas que já tenham o seu medicamento específico para pressão alta, já tenham as recomendações médicas, até já tenham ouvido falar, a gente vai entender o porquê, então, podem ser bons alimentos, né? Entendi. Vamos lá. Responda a pergunta da... Quer responder já, Glaucio? Ou daqui a uma pouquinho? explicação antes. Sim, dos alimentos primeiro, vamos lá. Tá. Bom, Carol, a primeira intervenção que teve alimentar para ver o impacto na pressão arterial ocorreu em alguns hospitais americanos, onde os pacientes se internavam com pressão mais alta e eles fizeram uma estratégia nutricional de diminuir açúcar, evitar o açúcar, evitar doces, e fizeram uma estratégia rica em vegetais, em hortaliças, verduras, com lácteos de baixo teor de gordura, desnatados,
frutas e diminuíram carne vermelha também, né? Trocaram por carne mais branca, por peixes. Essa intervenção nutricional, que foi conhecida por dieta DASH ou DASH, D-A-S-H, tá? Mostrou um impacto positivo no controle da pressão arterial, diminuindo até 15% os níveis de pressão arterial dos pacientes. Hoje a gente vai entender por que isso, porque foi uma alimentação rica em vários nutrientes que entram no mecanismo de alteração, de controle, do calibre do vaso sanguíneo. Porque o que a gente precisa? O sangue está passando pelo vaso sanguíneo e a pressão dentro está aumentando, o vaso sanguíneo tem que dilatar. Ele tem que ter mecanismos de dilatação para acomodar esse volume de líquido e a pressão não ficar tão alta dentro do vaso sanguíneo. E esses nutrientes que estão aqui são os melhores vasodilatadores ou vão entrar no mecanismo de vasodilatação das artérias, né? Que é por onde o sangue vai quando sai do coração. Então, os alimentos que contêm nitrato, por exemplo, o nitrato é um excelente vasodilatador, ele se transforma em óxido nítrico dentro do vaso sanguíneo, principalmente associado à vitamina C, o limãozinho está aqui do outro lado, mas junto com vitamina C seria ótimo. Beterraba tem nitrato, aipo, cenoura, os vegetais verdes escuros, o espinafre, a rúcula, o agrião. Então, fontes de nitrato na sua alimentação provavelmente vão ajudar no controle da pressão arterial. Nessa dieta DASH tinha bastante nitrato, porque tinha bastante hortaliça e verduras. O cálcio é um dos nutrientes também, é um mineral, né, que ajuda no controle da pressão arterial no vaso sanguíneo. Perdão, aqui magnésio, desculpa, tá? Magnésio aqui, perdão, deixa eu voltar aqui que eu estava vindo para o cálcio antes aqui. Eu vi o cálcio que já comecei a falar, tem o magnésio aqui. O magnésio ele é um excelente vasodilatador natural, ajuda no controle da pressão arterial. Todos os vegetais verdes escuros têm magnésio, tá? Já falei um deles aqui, mas abacate tem magnésio. Leguminosas, eu trouxe aqui lentilha, mas ervilha, feijão, tem magnésio. As oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, são ricas em magnésio. Semente de abóbora, trouxe ela, está escondidinha aqui, mas um excelente fonte de magnésio e excelente vasodilatador. Cálcio, que eu estava voltando aqui, trouxe aqui um iogurte natural desnatado, porque na dieta DASH era lácteos com baixo teor de gordura. Só para não ser injusto, né? Quer dizer, cálcio de origem animal, todo mundo sabe que lácteos tem. Do reino vegetal, vegetais verdes escuros também, mas brócolis, trouxe aqui para não ficar injusto, né? Para quem é vegano ou vegetariano. Eu trouxe o alho, não que é fonte de cálcio, mas os estudos com alho mostraram a alicina do alho é um potente vasodilatador. Então ajuda no controle da pressão arterial também. E os alimentos que ajudam, têm um poder diurético. O que é ser diurético? É passar água pelo rim. O rim só funciona com a água. Então, quanto maior o volume de água que você oferece para o teu corpo, melhor, mais o teu rim funciona. Então, as frutas ricas em água, trouxe aqui a melancia, pode ser o melão também, o abacaxi, além de vitamina C, que ajuda no óxido nítrico também. Trouxe aqui o limão, trouxe o pepino. E tem os chás diuréticos, que você pode usar um chá de cavalinha. Aí você tem várias opções de chás que podem otimizar. Chá de hibisco, mas chá de cavalinha é uma excelente opção também, Carol. Então, o suco verde, doutor Roberto, é Perfeito. o Power. Power, que ele junta aqui, junta ali. Exatamente. Com base em limão, que não tenha, sei lá, uma fruta muito doce para não subir Perfeito. muito a glicemia. Perfeito. Muito bom? Aqui são frutas de carga glicêmica baixa que eu trouxe. Inclusive, não é power na frutose, não. Então, é bem controladinho. Pode fazer de manhã, Tranquilo. quem tiver, né? Tranquilo. Pressão alta e Cuidado gostar. só com, aí, linkando com a resposta aí, talvez, porque tem alguns termogênicos, o gengibre, por exemplo, né, que podem aumentar um pouquinho a pressão, o número de batidas do coração por minuto. Então, termogênico tem que tomar cuidado para quem tem hiperreatividade da pressão arterial. Qualquer aceleramento do coração pode fazer a pressão subir. Alguns termogênicos fazem isso. Que foi a perguntinha que a gente Exato. deixou. Tinha prontinha. O meu já está aqui quentinho. Vai ficar 20, 25 minutos. Exatamente. E aí você vai untar a sua forminha, né, para tirar, para sair bem facinho aqui, ó. Igual a minha, ó, já saiu. Eu fiz 2 porções menores, né, gente, pra gente servir aqui no ar. Essa aqui são as folhinhas de dill. Coloco um tomatinho para dar uma graça. Por cima eu posso colocar um pouquinho mais de queijo, só para dar uma finalizada. Que chique. Exatamente. E seja feliz. Ser feliz. Ai, Exatamente. que delícia. Doutor Roberto, e no final é uma receita que a gente pode comer no café da manhã, pode ser aquele jantar com salada, pode ser, né? Abre um leque aí qualquer horário do dia, Sim, acho né? que combina com... Tem gente que faz um café da manhã com outras opções que não seja só ficar no pão com manteiga, né? Nossa, então, acho que Mas acho que para o jantar também é uma excelente opção, uma boa salada.
né? Fica bem gostoso. Ó, Tony, mostra isso aqui, porque fica demais essa beterraba aqui, ó. Ela é uma maneira colore. diferente, né, gente, da gente comer a beterraba, Amei. né? Então, você não Amei. fica naquela coisa só da salada, Sim, né? sim. Enfim, é uma maneira diferente de você consumir, colocar mais vegetais, né, no dia a dia. A gente hoje consome muito pouco, né? As pessoas estão comendo muito pouco legumes, verduras, precisa colocar fonte de fibra, né? Então, E poucos ingredientes, né? Acessível. Pouquíssimo, super acessível. Vou colocar a perguntinha na tela. Obrigada, Fátima, um beijo para você. Minha hipertensão está controlada com medicamento e atualmente estou com sobrepeso. Se diminuir o peso, consequentemente diminui a hipertensão? Na maioria das vezes, sim, Fátima, pode ter certeza. A gente vê isso muito em consultório, muito, né? Às vezes até diminui a dose do antihipertensivo. Então, o controle do peso é um grande facilitador do controle da pressão. Pode ter certeza, vai ser muito interessante. Vai te ajudar bastante. Doutor Roberto, tá espetacular. Eu já comi meu pedacinho. Tá espetacular. Gente, ela faz a beterraba virar tipo assim. Você entendeu? Não, e esse salsão daquele. Nossa, o salsão também tá maravilhoso. Salsão, vocês não têm noção. Quem não usa salsão, começa a usar. Vai na feira, Nossa, compra, Malu. corta, congela, ele vai super bem congelado. Mas Ele não tem dura anos uma na receita geladeira. dela que não explode de sabor, com os ingredientes super fáceis, comuns, acessíveis. Doutor Roberto, não podemos deixar de falar uma coisa extremamente importante. As pessoas que já tomam o seu medicamento, já têm a orientação, o fato de mudarem hábitos, reduzirem inclusive o peso, não vai fazer com que essa hipertensão suma. O medicamento, uma vez dado, ele realmente é para sempre. Cada caso é um caso, Carol. Existem casos onde a hipertensão ela é pontual por um fator reversível. Estava obeso, estava com algum fator sedentário, estressado, perdi peso, fiz atividade física e a pressão começa a controlar e o cardiologista às vezes vai suspendendo a medicação. Tá. Mas quando é genético ou já é uma hipertensão de longa data, é muito difícil querer parar com tudo e achar que vai controlar só com algum suplemento ou com algum alimento. Mas o que eu quero passar, né? Essa mensagem é importante, Carol. Que nem diabético fala, eu tomo remédio para diabetes. Então, que importa que eu tomo remédio para diabetes. Eu estou usando o meu hipoglicemiante, minha insulina, então está liberado eu comer o que eu quiser, porque o remédio dá conta de controlar minha diabetes. Não, qualquer endocrinologista conversa com o seu paciente. Não é só o remédio, não. Remédio é um coadjuvante, é uma ajuda, mas é o teu hábito que vai definir o seu prognóstico. Se você vai ter complicação da sua pressão arterial ou não, um infarto, um AVC, mesmo tomando remédio, muitos têm. Então, o remédio é um controle, sim, importante, profissional do cardiologista, do seu clínico, do seu gineco, mas, enfim, tenha o seu profissional de confiança para cuidar da sua pressão, mas estilo de vida, alimentação, atividade física é o que pode fazer você chegar aos 100 anos, mesmo tendo pressão alta. Então, entenda que o estilo de vida vai ser sempre definidor de prognóstico, qualidade de vida e não ter um evento final que é ficar sequelado numa cama com derrame cerebral. Perfeito. Dá tempo de mais uma perguntinha para encerrar. Nosso negócio tá bom demais, gente. Só faz. Tá muito bom. O cloreto de magnésio, um beijo para Denise, exerce a mesma função do magnésio em relação à pressão arterial? Sim, ele é uma fonte de magnésio. Você pode ingerir o magnésio pelo alimento e pode ingerir através de um suplemento. O cloreto de magnésio é um sal de magnésio que o magnésio vai ser absorvido. O cuidado só é dose excessiva, o excesso de magnésio também não é interessante. Inclusive pode soltar o intestino, pode ter alguns quadros de cãibras, o excesso, tá? Então, se for usar, use com orientação profissional do teu médico ou do teu nutricionista, mas não por conta própria. Inclusive suplementação também, sempre importante conversar. Sempre. Suplemento médico, né? mal usado, o tiro sai pela culatra. Pode fazer até mal. Então, é interessante, mas com orientação profissional. Aí, minha dupla querida do coração, Malu, você arrasou mais uma vez, mas sabe, uma cozinha que é um negócio, leveza ali, eu falo como pode, né? Beterraba virou e o salsão, as coisas mais delícias do mundo. Vai lá então para conhecer o trabalho deles, o Dr. Roberto tem live toda terça-feira, às 7h30, acertei? Eu mudei para as 20h30, Carol. 20h30 agora, então. Toda terça-feira às 20h30, lá no Instagram é @doutorabreviado Roberto Navarro, tudo junto, @doutorabreviado Roberto Navarro, tudo junto, o site drrobertonavarro.com.br. E para encontrar o trabalho da Malu, Malu tem livro,
que é maravilhoso, aquelas receitas, essas e tantas outras novidades, que claro, ela não pode trazer todas, senão, né? Tem segredinhos lá nesses livros, e todo o trabalho dela também como chefe e quase nutricionista, falta pouco. @chefe Malu Lobo, tudo junto. @chefe Malu Lobo, tudo junto, e o site nutrasaudenacozinha.com.br. Eu vou pedir para você cortar metade e deixar no meu camarim como um agrado. Gente, que delícia. Você sabe que eu falo a verdade. Não, gente, é uma delícia fazer comida para quem tem boca boa, gente. Gente, isso aqui eu café da manhã, almoço, jantar, comeria em qualquer horário do dia. Você mandou muito bem. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado, Carol. Daí.